O primeiro Fla-Flu de 2026. O Fluminense hoje recebe no Maracanã a equipe do Flamengo para o seu primeiro clássico, primeiro Fla-Flu, para tentar ver se muda um pouquinho essa história recente. Seja a gente falando dos últimos jogos do Fluminense, seja a gente falando dos últimos clássicos do Fluminense, ou seja a gente falando da sequência recente em Fla-Flus mesmo. A Taça Guanabara, Campeonato Carioca, naquele ritmo meio devagar, mas, meu amigo, deixa eu te falar aqui, são 6 rodadas, hoje já é a quarta, tem clássico na semana que vem contra o Botafogo, quarta-feira começa o Brasileirão, o cenário tá caótico, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral. E comenta aqui embaixo também, já quero o comentário só assim, uma palavra, não precisa justificar, tá? Quem você escalaria hoje de centroavante no Fla-Flu? Quem você escalaria, não é o que você acha que o Zubeldia vai escalar e não é o que você gostaria de escalar. Não, meu centroavante titular é o Germancano. Eu contrataria, não, escreve só uma palavra, um caso uma ou duas, né? Everaldo ou John Kennedy, ou JK. Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, tá? Quarta rodada do Campeonato Carioca, jogo hoje às 6 da tarde entre Fluminense e Flamengo no Maracanã. Informação de transmissão, né, que eu sempre passo por aqui. Transmissão vai ser ao vivo na Globo, no GTV e no Premiere também. Então tem vários lugares para você acompanhar com imagem. Com o áudio, narração tricolor com o áudio real do Maracanã, porque hoje é dia, né? Dia aquele problema que você já conhece, do microfone mais potente no Maracanã. Então com áudio real, é com a gente aqui no Raiz Tricolor mesmo. A partir das 4 da tarde a gente está ao vivo, já direto do Maracanã, mostrando todo o clima no entorno, fazendo aquele debate legal no pré-jogo, trocando aquela ideia sobre o jogo que vai acontecer. Beleza? Vamos lá, cara. Eu já jogo a tabela aí na tela, porque esse Campeonato Carioca ele tá muito interessante. O Vitor Canedo vai ficar puto comigo agora, mas assim, o formato pra mim ideal do Carioca é esse daí, tá? É o formato mais interessante possível. Beleza, podia ser 5 times ao invés de 6 e tal, mas é tiro curto, sequência. Sei lá, podia talvez de repente passar 3, um vai direto pra semi, 2 duelam nas quartas, só ser um pouquinho mais difícil de passar pra próxima fase, mas tiro curto é sempre interessante. E aí, teve já Botafogo e Bangu, né? Botafogo ganhou por 2-0. E cara, começa a ficar um cenário um pouquinho chato aqui no sentido do Fluminense, porque apesar da derrota do Bangu, a classificação tá muito engatilhada, tá? A classificação do Fluminense tá muito engatilhada, é dificílimo do Fluminense não se classificar, mesmo se perder os 3 jogos daqui pra frente. Mas existe um risco. Então a gente sempre fica de olho também em como se classificar, porque vale a lembrança, as quartas de final é dentro do próprio grupo. Então o primeiro hoje seria Volta Redonda e Vasco, Fluminense e Bangu. Quarta de final, jogo único. A semifinal seria quem vence de Volta Redonda e Vasco com quem vence de Fluminense e Bangu. Mas o cenário mais importante mesmo é fugir do clássico nas quartas de final. É mais interessante isso, facilita um pouco o serviço. E outra, fugir do mando de campo também. Porque no caso do Volta Redonda, se eles passam em primeiro, é o tipo de situação que, cara, você tem que jogar um jogo, tem que ir pra Volta Redonda, mas um jogo no meio do carnaval. Então assim, isso desgasta mais o elenco, é um jogo mais complicado. Do nosso adversário, né, do grupo de lá, essa vitória do Botafogo impõe ao Flamengo praticamente o cenário de que ele não passa em primeiro, né? Ainda está fora da zona de classificação, mesmo com um jogo a mais, mas tem a tendência, ainda mais por só ter mais um clássico, então mesmo que perca para o Fluminense hoje, tem a tendência de classificar. Jogo para ficar de olho, tá? Além do jogo do Fluminense e do Flamengo. Nesta segunda-feira, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Esse jogo é para ficar de olho, 9h30 no Laranjão, porque uma vitória do Nova Iguaçu seria ótimo pra gente, tanto para prejudicar o Flamengo do lado de lá, tanto para dar uma freada no voltaço também do lado de cá. Mas de qualquer maneira, independente de situação de tabela, a gente precisa ganhar pela nossa situação mesmo. Um dado que me deixou estarrecido, cara, ainda sobre o Fla-Flu, pra gente passar a falar de bola e campo, que dessa vez a gente tem muito assunto, é o fato de que se você pegar os últimos... O último jogo contra o Flamengo a gente venceu, né? 2-1 no Campeonato Brasileiro. Foi um baile do Fluminense, que merecia, na verdade, até mais do que o 2-1, um golzinho no final só do Flamengo. Enfim, cabia mais.
O problema é que você vai falar, mas no Brasileirão anterior a gente também venceu por 2-0, o time do Mano Menezes. Beleza, o histórico ali no Brasileirão, ok. O problema é que quando você desce pra ver, e eu vou botar o bom site flusão.info aí na tela, cada jogo verdinho é vitória nossa, vermelho é vitória deles e branca é jogos com empate. Vocês vão perceber que desde o 4-1, lá em 2023, aquele placar histórico, o Fluminense já jogou contra o Flamengo 14 vezes e só ganhou 2, o segundo turno do Brasileirão nos 2 casos. Gente, a gente não pode normalizar que dos últimos 14 jogos, eles tenham 6 vitórias e a gente tenha 2. Não dá pra gente normalizar, a gente tratar isso e a gente entrar numa galera, a gente ganhou o último. Não, desculpa, a gente tem que ganhar todos, tem que ganhar sempre. E não dá pra gente achar normal, achar de boa. Não. O cenário não é aquele cenário de 2019 onde a gente tinha que gritar desesperado pelo gol do Luciano, porque a gente passou um 2018 em que os caras passaram trator em cima da gente no Brasileirão e parecia que 2019 seria igual. E até foi no jogo do retorno. Mas a gente não tá mais naquela fase onde a gente tem... Não, a gente tá investindo. E o Fluminense precisa fazer isso, inclusive em jogos meio merda, igual o de hoje, assim. Por que eu digo que é jogo meio merda? Não é um jogo de final de Carioca, não é um jogo de Brasileirão. É nesses jogos que se bota a diferença, que se acrescenta diferença nesse tipo de situação. Então o Fluminense hoje tem que ter noção. Precisa ganhar para começar a reverter esse jogo. E voltar à sequência que estava antes. Aqui, ó. A sequência até o 4-1, ó. Era a sequência de últimos 3 jogos, últimos 4 jogos. 3 vitórias e uma vitória deles. Ah, não, vamos descer para os últimos 10 jogos. E tava a gente lá com 5, 6 vitórias. Tem que voltar a ser desse tipo. Mas vamos agora falar de bola e campo. Vamos falar do time, ou dos times que vão a campo. Tá aí as prováveis escalações, com muitas dúvidas, porque é véspera de início de Brasileirão, né? O Flamengo estreia no Brasileirão no meio da semana, o Fluminense estreia no Brasileirão no meio da semana, o Flamengo vem de um clássico na última quarta-feira onde estreou o time principal, o Fluminense vem de um jogo que não era um clássico, mas estreou o time principal contra o Nova Iguaçu na quinta-feira, um pouco a menos de tempo para se recuperar, e a gente bota aí na tela falando das 2 prováveis escalações. Vou começar com o time do Flamengo, passando rapidamente, né? O time do Felipe Luiz tem Andrew no gol, né? O goleiro deve fazer a sua estreia pelo Flamengo, o goleiro revelado pelo Botafogo, veio de Portugal. Na lateral direita existe a possibilidade do Emerson Royal, que jogou na última quarta-feira contra o Vasco, mas o mais provável é o Varela. A zaga com Léo Ortiz e Vitão. Daniel Salles, que vem jogando, é do Sub-20 do Flamengo, e vem jogando todos os jogos do Campeonato Carioca na lateral esquerda, saiu no intervalo do jogo contra o Vasco. Até por isso é provável que jogue também. É moleque, né? Pulgar, licença para matar, é sempre bom lembrar, o cara que mais pode fazer falta violenta no mundo e não toma cartão vermelho em Fla-Flu. Everton Araújo e Carrascal, aí eu não sei exatamente qual vai ser essa função do Carrascal, se ele vai estar mais próximo mesmo do 9. E no ataque, aí é uma dúvida completa. Existe a possibilidade de ser Plata, Pedro e Samuel Lino, que é a aposta do GE. Existe a possibilidade de ser Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Cebolinha em cada uma das posições, que é a possibilidade. Então, assim, o Flamengo tem muitas dúvidas, não vou me ater muito aqui a comentar, tem o fato de que eles estão iniciando a temporada, isso dá uma ajuda pra gente, tem o fato de que os caras investem muito mais do que a gente, isso obviamente complica. Rascaeta tá fora do jogo, tem alguns jogadores que estão fora da partida, jogadores que estão fazendo a estreia, como eu falei do André, como pode ser do Vitão, que estão chegando agora no Flamengo, e tem, assim, um time que jogou muito melhor do que o Vasco, obviamente era o Vasco do Diniz, dava espaço pra caramba, enfim, né? A gente sabe como é que funciona, mas joga no clássico, vai pra cima, e aí depois da expulsão lá, tomou um baile ainda maior e acabou perdendo o jogo. Do nosso lado, dúvidas também, tá? O Max Cubeiras ainda comanda, apesar do Zubeldia voltar, ele não recebeu autorização médica para estar na beira do campo contra o Flamengo. E aí vai assistir de casa, falou que não queria ficar no camarote para não correr o risco de ser expulso de um camarote. Então ele vai assistir de casa o jogo, o Cubeiras ainda está no comando, deve ter aquele famoso radinho ali, como já teve em outros jogos também, que a gente já está acostumado a ver assim, no cenário geral quando um técnico está fora. Vamos lá, tá? Provável escalação do Fluminense divulgada pelos repórteres do GE, então como informação é de que o Fluminense vai rodar o time que jogou na quinta, tá? Então por isso a gente tem o Fábio, mas tem na lateral direita a provável Guga. Aí na zaga, o James deve jogar, né? É mais provável que jogue, não jogou na quinta-feira, jogou os 2 jogos iniciais. E o Freitas é mais possível de ser o parceiro do James ali na zaga. Era o zagueiro titular no ano passado, mas existe a possibilidade do Ignacio jogar. A minha visão,
Eu acho que o Freitas entendeu melhor o Fla-Flu do que o Ignacio. A final do Carioca ano passado é desesperadora do Ignacio. E existem alguns contextos em clássico que um zagueiro completamente alucinado, como é o Freitas em alguns momentos, pode ser interessante. O Freitas é mais zagueiro do que o Ignacio? Eu acho que não. Acho que o Ignacio é até melhor do que o Freitas. Mas talvez para um jogo, para bater de frente, para ser o maluco igual é o Pulgar, em alguns momentos, talvez o Freitas tenha o seu valor. Eu acho que o Ignacio jogaria melhor, mas acho que o Freitas tem mais uma pegada de Fla-Flu. Com quem que eu iria? Eu acho que os dois zagueiros que seriam meus titulares nesse momento são Ignacio e James. Acho que o Ignacio fez uma boa partida, apesar de um erro ou outro contra o Nova Iguaçu, ele estreia na temporada. E acho que o James tem a evoluir. Quero ver como é que vai ser o James, que eu venho falando. Há 2 anos atrás, esse malandro estava jogando no Taquaritinga, no Capivariano, estava jogando nas divisões inferiores do futebol paulista. Jogar um Fla-Flu agora, meu amigo, tem que tomar cuidado para não tremer, né? Na lateral esquerda, provável Guilherme Arana. René jogou na quinta-feira, Arana jogaria o Fla-Flu. Eu gosto do René, acho que o René contribuiu bastante. O potencial destrutivo de fazer uma merda do René me assusta para um Fla-Flu também. No meio de campo, Martinelli é o titular, mas existe a chance do Bernal jogar, e aí me preocupa, tá? Porque uma volância com o Bernal e garantidos Nonato e Lúcio Acosta, a gente perde muito poder de marcação e de saída de bola. Distância hoje, pelo menos é o que a gente viu no final de 2025, do Martinelli pro Bernal, é assim, distância abissal, tá? Então muda muito pra mim não ter o Martinelli, mas, enfim, se fosse, provavelmente seria por questões físicas. Lembrando, quarta-feira tem começo de Brasileirão. O ataque está praticamente definido as duas pontas. Kevin Serna volta a ser titular depois de entrar no jogo passado e meter 2 gols no intervalo e não ir para o Boca Juniors. E Canóbio mantido na ponta direita. Na centroavância, o GE colocou Everaldo como titular e o John Kennedy. Por que eu tô falando tanto do GE aqui, tá? Porque foi quem apurou a escalação. A minha escalação provável eu sempre falo aqui também, tá? Mas informação é informação. O que eu acho que vai fazer? Tá? O Zubeldia. E aí já falo da camisa 9 também. Acho que ele vai colocar o James titular ao lado do Freitas. Acho que o Ignacio volta pro banco, até por uma questão de hierarquia. Acho que tem a possibilidade, sim, da gente ver o Guga jogando? Tem, mas eu acho que o Samuel Xavier vai pra esse jogo, tá? Minha aposta aqui, que o Samuel Xavier vai pra ser titular. E acho que na centroavância vai o Everaldo, tá? Eu falei na quinta-feira, o Everaldo e o John Kennedy nesse momento, talvez cair de moto seria uma... Né? Você quer o Everaldo ou quer o John Kennedy camisa 9 no jogo? Eu quero cair de moto. Talvez seja uma escolha um pouco melhor. Porque nenhum dos dois agradam, né? E apesar de todo o contexto do John Kennedy na base com o Flamengo, é importante dizer que o Everaldo tem o mesmo número de gols contra o Flamengo que o John Kennedy. 2 na carreira. O Everaldo fez, acho que, pelo Figueirense, e em algum outro momento da carreira ele fez gol também pelo Bahia. Jogou contra o Flamengo também. O John Kennedy também tem 2. Como o Renato Chaves também tem 2. O John Kennedy só fez gol naquele Fla-Flu de 2021. Poderia já ter feito gol antes, mas largou a carreira num determinado momento. Esse ano parece estar mais comprometido. Ainda assim, tem um gol na temporada e o Everaldo também tem um. Eu não vou vir pra cá falar que o Everaldo vai jogar melhor um clássico, porque não vai. Pra mim, a questão é muito clara, pensando com a cabeça do Zubeldia. O John Kennedy provavelmente vai fazer uma partida melhor do que o Everaldo jogando, até porque, num geral, tem sido difícil atuar pior do que o Everaldo. A questão é que, pro time, a pressão de marcação que o Everaldo faz, o Zubeldia vai olhar e vai falar, num jogo que eu não vou ter a posse de bola, o John Kennedy não corre pra marcar, o Everaldo corre. Então, a minha visão é, o Fluminense tem mais chances de ganhar com o Everaldo em campo, mas tem menos chance o Everaldo de jogar bem em relação ao John Kennedy. Então, o John Kennedy tem mais chance de jogar melhor do que o Everaldo, mas talvez o Fluminense jogue melhor com o Everaldo. Eu sei que isso é uma opinião extremamente impopular, tá? Mas é a forma que eu vejo o jogo. Um ataque com o Everaldo, Serna e Canóbio no ano passado, o grande ponto que tinha esse time de positivo era a pressão na saída de bola adversária. O Fluminense fez vários gols sem ter criado a chance, mas com a roubada de bola no campo ofensivo. E o Acosta tem ajudado bastante nisso. É isso, tá? É difícil ganhar sem um 9, tá? Se a gente pega aquelas vitórias que eu citei, né, nos outros jogos, nenhum deles teve gol de camisa 9, não é Lima, John Arias, mas teve gol de pressão e saída de bola. Se você quiser voltar ali pro último 9 a fazer gol pelo Fluminense contra o Flamengo,
Se a gente forçar, a gente vai falar o Johnny Gonzalez, aquele gol de bunda em 2023, mas 9-9 mesmo, é o gol do Cano, o ter 3-0 lá na final do Carioca no 4-1. De lá pra cá, nenhum 9 fez gol pelo Fluminense. Então, enfim, o cenário não é dos mais simples e a gente sabe muito bem o motivo. Novamente, né? Qual a escalação? Repita a pergunta pra você colocar aqui embaixo se seria com o John Kennedy ou com o Everaldo. Vamos lá, tá? Deixa eu só botar as odds da KTO aí pra vocês darem uma olhada, porque tem coisa interessante, cara. O Fluminense vencer o jogo tá pagando 3.7, o Flamengo 2.0, né? 2.05. É uma odd, cara, que não bota o Flamengo em amplo favoritismo. O Flamengo é favorito pro jogo, isso é nítido, mas não é um favoritismo totalmente absurdo, não. E aí o Odão tem uma odd muito interessante. O Odão é o quê? A KTO pega algumas coisas, combina e pum, dá um salto nessa odd. Então assim, eles têm aqui uma odd que é o Fluminense vencendo o jogo e o Kevin Serna acertando uma finalização no gol. É o Serna finalizar uma vez no gol e o Fluminense vencer o jogo. Essa odd seria 6,40, a KTO dá uma subida para odd 7. Eu vou botar 15 reaisinho aqui nisso, que não vai me fazer falta. Se eu perder, não tem problema. E se eu ganhar, eu ganho 115, 105 reais. Então, enfim, vou aproveitar. Se for lá se cadastrar na KTO, lembra que é para maior de 18 anos, tá? Não é para você se perder na KTO, não é para você ir para lá para poder achar que você vai ganhar dinheiro, não é. A sua chance de perder é maior do que de ganhar. Encare como um jogo, uma brincadeira, beleza? Usa o link que tá aqui na descrição para se cadastrar, caso você queira ir lá jogar. Beleza? A arbitragem da partida será feita pelo senhor Alex Gomes Stefano. O Alex Gomes Stefano que apitou já um jogo... Cacete. Entendeu? Alexa, ao invés de Alex Gomes Stefano, né? Mas voltando, ele já apitou um jogo do Campeonato Carioca, né? 2-1 a nossa vitória, a nossa estreia contra o Madureira. E ele apitou um clássico ano passado, também um Fla-Flu da Taça Guanabara, que foi 0-0. Deu uma licença ali para o Eric Pulgar para fazer o que queria, tá? Só para deixar claro esse ponto. Torcer para que ele tenha aprendido, foi o único clássico do Fluminense que ele já apitou. No geral, ele tem 9 partidas apitadas pelo Fluminense, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. As 2 derrotas são para Volta Redonda e Bangu, uma em 2025, outra em 2022. Então é isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos embora. Se Deus quiser, uma vitóriazinha hoje no Fla-Flu. Tamo junto, até a próxima, valeu.